Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Continuando então essa série aí de videoaulas que nós estamos planejando aí para vocês ficarem antenados aí com os assuntos da nossa matéria, né? Vamos continuar falando então de substâncias e misturas e hoje nós vamos falar da separação de misturas. Então fica ligadinho aí comigo, preste atenção para você aprender e fazer uma boa avaliação aí quando você tiver que fazer uma prova. Vamos lá. Então, os processos de separação de mistura, pessoal, eles podem se dar como, por exemplo, eu posso separar componentes de uma mistura homogênea, eu posso separar componentes de uma mistura heterogênea, posso separar componentes sólidos de líquido, líquido de sólido, sólido de gasoso, enfim. Existem N casos que nós podemos separar uma mistura. Aqui nesse pequeno slide que eu preparei para vocês, eu coloquei apenas alguns desses métodos. Tem outros também por aí, né? Mas eu coloquei apenas os principais. Então vou começar falando pela decantação, tá? O que vem a ser a decantação? A decantação, gente, ela é um processo de separação de mistura em que eu levo em conta a densidade dos meus componentes da minha mistura. Por exemplo, eu quero separar água de areia, por exemplo. Separando água de areia, obviamente, a areia, naturalmente, ela vai para baixo, porque ela é mais densa do que a água, e a água vai continuar lá em cima, certo? Então, ali é um processo natural, eu não preciso forçar uma separação. Apenas vou levar em conta as densidades do meu material, né? E aí eu vou conseguir separar. E aí eu vou conseguir retirar a água da areia. Muito fácil isso daí. Por exemplo, que eu coloquei aqui no slide, água e barro também. O barro é muito mais denso, o barro vai ficar mais embaixo, a água vai ficar em cima, sem problemas nenhum. Tudo bem até aí, pessoal? E, por exemplo, centrifugação. Centrifugação, ele é um processo que aí já é um processo artificial. A decantação, como eu falei, é um processo natural, em que o mais denso ele desce, o menos denso fica em cima, né? Na centrifugação eu já tenho um processo para separar e para o quê? Acelerar a decantação. Como é que eu vou acelerar essa decantação? Através de uma centrífuga. Por exemplo, se eu quiser separar os componentes do sangue, por exemplo, vou colocar lá o meu sangue naquele tubinho, né, dos laboratórios, coloco na centrífuga, vai fazer as rotações, são várias rotações, centenas de rotações por minuto. Fiz a rotação, a parte líquida vai ficar em cima e a parte sólida ficará embaixo. Então assim eu separo, por exemplo, os componentes sanguíneos, tá, gente? Também levo em conta as densidades. Mas como a densidade dos meus materiais estão muito mais próximos do que no processo que eu uso em decantação, eu utilizo esse processo de centrifugação para acelerar essa minha decantação. Beleza, gente? Muito simples de entender. O próximo processo que eu vou falar com vocês é o processo de filtração. A filtração, ela pode separar, por exemplo, sólido de líquido ou sólido de gasoso. Tá? Um exemplo aí que eu posso fazer é a preparação do café. É um exemplo de filtração. Um outro exemplo aí é os ar-condicionados, os aspiradores de pó, que separam as partículas sólidas do ar, né, do próprio ar. Beleza? Então, esse é o processo de filtração. Muito bem até aí, né, gente? Após esse processo de filtração, eu posso falar também, não está aqui no slide, mas eu posso falar, por exemplo, do processo de evaporação. Tá? O processo de evaporação também é um método de separação de mistura, tá, gente? E essa evaporação é muito utilizada, por exemplo, na extração do sal das salinas, onde a água do mar fica ali no meio, né? E a água vai evaporar e o sal vai ficar ali tranquilamente ali para você poder extrair. Um outro método de separação que eu também posso falar com vocês é, por exemplo, a liquefação fracionada. A liquefação fracionada ela é utilizada para separar, por exemplo, os componentes do ar atmosférico. Por exemplo, eu quero separar o oxigênio do nitrogênio. Eu vou utilizar a liquefação. Você lembra o que é liquefação? Liquefação é a passagem do estado gasoso para o líquido, certo? Então, o que eu vou fazer ali? Vou colocar a uma temperatura mais baixa, abaixo do ponto de ebulição, onde um dos que estão ali, ou o oxigênio ou o nitrogênio,
que ele estiver abaixo desse ponto de ebulição, ele vai chegar ao estado o quê? Líquido. Então, um vai chegar ao líquido primeiro, certo? Então, eu tenho a separação, por exemplo, do oxigênio e do nitrogênio. Um outro processo de separação que nós podemos observar aqui é o processo de destilação. O processo de destilação, ele é utilizado em que eu levo em conta os pontos de ebulição. São pontos de ebulição distintos. Por exemplo, eu quero separar a água do álcool. Mistura homogênea com pontos de ebulição muito distintos. Então, o que eu vou fazer? Elevar a temperatura, não é isso? Elevando essa temperatura, um dos meus componentes ele vai ficar em estado gasoso, certo? E aí eu consigo separar direitinho a água do álcool, por exemplo. Correto? E tenho também a destilação fracionada. Esse também leva em conta os pontos de ebulição. Só que aqui eu falo de pontos de ebulição que estão bem mais próximos, tá? Um exemplo também que eu posso fazer essa destilação fracionada é a separação dos componentes de petróleo, tá, gente? Separação magnética, pessoal. O que é a separação magnética? A separação magnética é aquela que eu tenho componentes que são metálicos, né? Tem ferro ali naquela parte ali, correto? Então, se eu quiser separar, por exemplo, areia de ferro, por exemplo, eu vou utilizar um ímã, né, uma parte magnética, e aí eu posso separar a areia do ferro. Um outro processo que eu também posso utilizar também para separação de misturas é a dissolução fracionada. O que é a dissolução fracionada? Por exemplo, eu quero separar a areia do sal. Como é que eu vou separar a areia do sal? Fica muito complicado. Mas aí eu utilizo a água, né, como um auxiliador para isso. Porque o sal ele é solúvel em água. Então a água ela vai dissolver o sal, como o sal é solúvel, e a areia vai ficar ali. Então eu consigo separar esse processo de areia e de sal. Tem também o processo de catação, por exemplo. O processo de catação é bem tranquilo. Por exemplo, na sua casa você pode fazer o processo de catação. Como é que eu posso fazer o processo de catação? Por exemplo, quando você cata o feijão na sua casa, isso é um processo de catação, certo? Então é bem tranquilo. Aí é separação entre sólidos, que são bem diferentes. Isso você pode ver visivelmente. Então você vai catar cada um deles. Tem também o processo de peneiração. O que é o processo de peneiração? É aquele que vai separar sólidos por tamanho. Um grande exemplo disso é quando você vê em obras, por exemplo, que é peneirar areia. Através de uma peneira, você vai lá, peneira aquilo ali tudo, e aí você separa os grãos mais grossos dos grãos mais finos. Tudo bem até aí, pessoal? Bom, pessoal, eu vou ver aqui algumas coisas em relação a exercícios. Acho que dá para passar, que é bem rapidinho. Só para ver se vocês entenderam aquilo que eu falei sobre misturas, substâncias e misturas. Olha aqui, pessoal. Indique o grupo que tem apenas misturas aqui, nesse exercício aqui, número 1. Vou dar 2 segundos para você pensar aí, para você saber qual é o que só tem mistura aqui nesse exercício número 1. Muito bem, pessoal. Vamos analisar a letra A. Ele quer o que só tem mistura. Aço é uma mistura? Até aqui é uma mistura. Mas o cobre não é uma mistura. A água também é uma substância pura. Pura o quê? Composta. Então, descartei a letra A. Aço, bronze e madeira. Aço é uma mistura. Bronze também. E madeira também é uma mistura. Então, o correto que você vai marcar nessa alternativa aqui é a letra B. Correto? Então, você vai marcar a letra B, porque essa é a alternativa que só tem mistura. Por que a letra C não se enquadra nisso? Porque o gelo seco, pessoal, o gelo seco ele é gás carbônico. Então, CO2 é uma substância pura. O ar é uma mistura de gases, então tá fora. Não, até tá dentro aqui, mas o gelo seco é o gás carbônico, né? Então tá fora aí a questão. Prata é uma substância pura, ele só quer misturas. E aqui o oxigênio também é uma substância pura. Então o correto é a letra B de bola. E aqui, pessoal, considere os sistemas abaixo. Água mais etanol, água somente e água mais gasolina. Ele quer saber o que se representa 1, 2 e 3.
Vamos lá. 1. Água mais etanol. Água mais etanol, você sabe diferenciar as fases? Etanol é álcool, então mistura homogênea. Então, mistura homogênea. Já eliminei a letra A e apenas a letra A, por enquanto. Água é o que, pessoal? A água é uma substância simples, uma substância composta ou é uma mistura? Exatamente, pessoal. A água é uma substância composta porque é H2O, então tem hidrogênio e oxigênio. E água e gasolina é uma mistura heterogênea, então o correto aqui seria a letra D de dado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, dessa pequena videoaula em que nós fizemos alguns exercícios, fizemos algumas explicações sobre substâncias, misturas e separação de misturas. Então, fica aí a minha dica para vocês verem o vídeo, assistirem novamente e também fazerem os exercícios, tá bom? Então, até uma próxima, fiquem com Deus, até lá!